Olá, meninos e meninas! Iremos iniciar agora a nossa aula 14 de Programação Web 2. Na última aula, nós vimos como acessar o MySQL via PHP. Hoje, iremos iniciar a nossa aula pelo acesso, inserção e listagem no banco de dados. Então, a maioria dos sites dinâmicos acessa algum determinado banco de dados. Alguns casos são para tarefas simples, como cadastrar usuários, senhas, mas também pode ser para tarefas mais complexas, como no caso de uma loja virtual. Com o PHP, podemos acessar diversos bancos de dados, e aqui eu tenho vários exemplos deles. No caso, nós temos o MySQL, PostgreSQL, Oracle, SQL Server, Firebird, Sysbase, Informix e SQLite. Então, para os bancos de dados que o PHP não tem um módulo específico, podemos usar os drives da UBDC. E um dos bancos mais utilizados com o PHP é o MySQL, que é o que nós vamos utilizar um pouquinho nessa disciplina, certo? Porque nós só vamos nos aprofundar em banco de dados quando estivermos lá na disciplina de banco de dados. Agora, nós só vamos ter uma certa noção, tá certo? Então, o PHP possui um módulo específico para esse banco de dados. E como a gente faz para criar um banco de dados? Antes de mais nada, para criar um site, devemos modelar o banco de dados a serem manipulados pelas páginas, porque assim teremos uma melhor visão das informações a serem acessadas em cada página. Então, aqui eu trouxe um exemplo da criação de um banco de dados em MySQL com o nome de ProgWebDB e a construção de tabelas, certo? Então, aqui, nós temos o campo ID clientes, que é do tipo autoincremento, certo? E nós temos também os campos cinema e música. E também o campo info, que armazena 1 se aquela opção for marcada e 0 caso contrário, tá certo? Esses campos são esses daqui. Conectando o banco de dados. Em uma página PHP, o primeiro passo é conectar com o banco de dados. Então, vamos utilizar o comando MySQL Connect para criar esta conexão. E esta conexão é dita a estrada por onde trafegarão os dados de sua página até o banco de dados e vice-versa. Então, aqui nós temos o MySQL Connect com a sua funcionalidade, certo? Ele serve para abrir a conexão de uma página em PHP com um banco de dados e a sintaxe é esta daqui que eu estou mostrando para vocês. Então, o servidor seria o IP ou hostname. O hostname é a sua máquina e é a porta do servidor onde está o banco de dados, no formato servidor porta. Se o banco de dados estiver no mesmo computador, pode usar localhost. Se a porta não for informada, será utilizada a porta padrão, que no caso do MySQL é a 3306. O usuário e a senha serão cadastrados no banco de dados. Então, podem ocorrer alguns erros ao se tentar abrir a conexão, e os mais comuns são não encontrar o servidor ou o usuário e a senha não ter permissão de acesso ao banco. Então, caso ocorra algum erro, o ideal seria mostrar uma mensagem de erro e interromper a execução da página, já que sem a conexão não podemos acessar o banco de dados e para isso usaremos a função die. Que nós temos esta função aqui, que ela exibe uma mensagem e interrompe a execução da página. E ela tem esta sintaxe. O ponto serve para juntar as duas mensagens, Seria tipo um concatenador de strings. E o die pode ser usado junto com outra função. E se der erro nessa função, o die ou die, como preferir, é chamado automaticamente. E utiliza-se o operador OR para associar o die ou die a alguma função. Então, o exemplo abaixo chama a função MySQL Connect e se der erro, automaticamente esta função die é executado para mostrar a mensagem e interromper a execução da página, tá certo? Então, ela vai ser desta forma aqui. Caso a abertura da conexão ocorra normalmente,
O segundo passo é escolher o nome do banco de dados a ser utilizado. Em um servidor de banco de dados, podem existir vários bancos, mas nós vamos usar para isso a função MySQL SelectDB, que seleciona o banco a ser utilizado no servidor conectado anteriormente e que possui esta sintaxe, tá certo? Então, aqui nós temos o exemplo para selecionar o banco de dados criado anteriormente, utilizando o MySQL SelectDB. Então, ele está aqui chamando o banco que foi criado anteriormente, que vocês viram lá a sua estrutura, certo? Então, o programa da figura a seguir mostra o exemplo de conexão com o banco de dados. E o servidor de banco de dados MySQL está no servidor com IP 172.16.43.10, usuário root, senha root, e o nome do banco criado foi ProgWebDB. Tá certo? Então, aqui, ó, o passo 1 foi a conexão com o banco de dados e o passo 2 foi a seleção do banco de dados, né? Então, cada página que necessitar acessar o banco de dados deverá ter 2 comandos no início. Como o sistema web geralmente possui várias páginas, replicar esses comandos não seria uma boa solução, que iria dar uma redundância. Então, caso tenha que mudar algum parâmetro, como por exemplo o IP de um servidor, todas as páginas teriam que ter modificações. E isso ia dar muito trabalho, né? Já pensou um programa imenso com várias linhas de códigos? Então, para evitar esse trabalho de manutenção, colocam-se os comandos de conexão com um banco em um arquivo único e todas as páginas fazem acesso a esse arquivo utilizando o comando include ou include one. E aqui nós temos a diferença entre os dois comandos. O include insere pedaços de código PHP de um determinado arquivo na página atual, enquanto o include once possui a diferença de que este comando verifica se o arquivo já foi inserido anteriormente, ou seja, insere somente uma única vez. Esta é a diferença dele para o include. Certo? Então, aqui nós temos a sintaxe de cada um deles. Aqui nós temos a sintaxe do include e aqui do include once. E uma vez conectado com o banco de dados, podemos realizar todas as operações para a manipulação dos dados. E que manipulação seria essa? A gente pode inserir, pode pesquisar, alterar e excluir dados, certo? Então, uma conexão estabelecida com o comando MySQL Connect é encerrada automaticamente ao final da execução da página. E caso queira encerrá-la antes disso, podemos utilizar o comando MySQL Close, que serve para fechar a conexão com o banco de dados. E a sua sintaxe é esta aqui que eu estou mostrando para vocês. Esse identificador aqui é a variável que indica a conexão criada e se o identificador não for fornecido, a última conexão será encerrada. E aqui eu tenho uma atividade para vocês, onde a primeira questão, eu quero que com o PHP podemos acessar diversos bancos de dados e eu quero que cite pelo menos 2 deles. Segunda questão, diga para que serve o comando MySQL Connect e a terceira questão, diga a diferença entre include e include once. E o que nós aprendemos hoje? Nós iniciamos a nossa aula pelo acesso, inserção, listagem no banco de dados, onde aprendemos a fazer a conexão com o banco de dados através do PHP. Aqui estão as referências, por hoje é só e até a próxima aula.